Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Pela segunda vez, um convidado muito especial, meu amigo, companheiro dos comerciários, está aqui presente. É o nosso deputado federal, Carlos Zaratini, economista, eleito pelo PT, e desde os 13 anos de idade atua politicamente. Ele vai nos contar isso. Na década de 70, participou da reorganização dos estudantes secundaristas e ajudou na organização da oposição sindical aos gráficos. Foi eleito secretário-geral do Sindicato dos Metroviários por 2 vezes. Então, tem uma origem sindical interessante e importante. Foi vereador, secretário municipal de transportes e criador do bilhete único. Entre outras coisas, que o Mauro Ramos, nosso grande responsável por trazer esses convidados especiais, anotou aqui para nós. Meu deputado querido e amigo, nós vamos fazer em 2 blocos a nossa conversa. No segundo bloco tem uma lei e um projeto, lei importantes para que vocês possam, de forma muito didática, acompanhar e saberem, que é de autoria do deputado federal, Carlos Zaratini. Mas aqui está dizendo que você desde os 13 anos atua, então com certeza por conta do seu pai. Seu pai é uma lenda viva de atores sociais importantes na redemocratização do nosso país. E você estava dizendo que ele teve uma relação muito próxima de José Ibrahim, que faleceu recentemente. Fizemos até um programa especial que passou durante esses últimos dias. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa relação. Parece, alguns documentos com seu pai importantes relativos à história do José Ibrahim. E a tua atuação desde os 13 anos, de que maneira? Foi bem precoce. Para 13 anos já está politicamente atuando. Hoje, com certeza, é um dos deputados mais importantes do nosso país, não é só de São Paulo, é do nosso país, e que está ajudando o partido que ele pertence, que fez 10 anos e está em comemoração esse ano todo, das grandes conquistas de ultrapassar as adversidades, em especial da miséria no nosso país, entre outras questões. Podemos falar disso também. As câmeras são suas, meu convidado especial, Carlos Zaratini. Ok, muito obrigado, Patá, pelo convite, muito obrigado por essas palavras todas, por esses elogios. Agradecer aqui essa oportunidade de estar nesse programa e cumprimentar aqui todos os nossos ouvintes. Bom, Patá, você se referiu aí a essa nossa atuação aí desde jovem, desde adolescente, e como você falou, de fato, eu tive uma educação caseira aí na política, né? Meu pai, desde que eu era garoto, sempre me envolveu na política e naqueles momentos, naqueles anos de chumbo, né, da ditadura militar, eu tinha por volta de 10 anos e quando o meu pai, junto com o Zé Ibrahim e mais 13 presos políticos, foram trocados pelo embaixador americano que havia sido sequestrado numa ação comandada pelo MR8 e pela ALN, né? Em troca do embaixador americano, então, se fez a libertação de 15 presos políticos. Depois houveram outras ações desse tipo, outros embaixadores foram trocados por presos políticos. E isso foi no momento em que a oposição estava sufocada no Brasil, né? Não havia nenhuma alternativa política e a única alternativa era a luta em todas as formas, inclusive a luta armada, né? Então foi um momento que a gente chama de anos de chumbo. Foram dezenas, centenas de brasileiros torturados, presos e mortos, né, naquele momento. Exatamente porque a ditadura militar que servia aos interesses estrangeiros em nosso país, aos interesses americanos, e agora saiu um filme, inclusive, muito bom, que quem tiver a oportunidade de assistir, que fala sobre o golpe militar, um dia que valeram 20 anos, né, 21 anos, que mostra como os americanos, o governo norte-americano interferiu para que houvesse o golpe militar de 1964. E naquele momento houve aquele sequestro, a troca. Depois eu fui reencontrar meu pai 3 anos depois no Chile, né, quando então eu também conheci pessoalmente o Ibrahim, que eu já conhecia de ouvir dizer, né? E foi muito interessante porque a gente pôde conhecer melhor aqueles fatos daquela greve de 1968 em Osasco, né, que foi uma greve heróica dos trabalhadores metalúrgicos,
porque com toda aquela repressão eles ousaram parar as principais fábricas de Osasco e fazer com que houvesse uma negociação. É verdade que a negociação não chegou ao final, porque muitos foram presos, inclusive o Zé Ibrahim. Então, foi um momento importante que você vê que a ditadura ela não reprimiu só aqueles que enfrentaram em armas. Ela reprimia a oposição parlamentar, com cassação de diversos deputados e senadores. Ela reprimia, dentro do próprio Exército, Marinha e Aeronáutica, diversos militares foram caçados, foram presos e torturados. Ela reprimia os trabalhadores, quando ousavam desafiar, não digo a ditadura, reivindicar minimamente salário. Então, naquele momento, nem isso havia. E reprimia também a liberdade de expressão e manifestação, que pouca gente sabe hoje. Hoje a gente pode falar aqui na televisão à vontade, mas naquela época existia uma censura que muita coisa do que se falava era impedido de ir ao ar, impedido de ser publicado em jornais, revistas e livros, né? Você estava comentando que você demorou 3 anos, você, a sua mãe, todos os familiares demoraram 3 anos, ou ele conseguiu em algum momento falar com algum familiar, o seu pai? Não, meu pai foi banido para Cuba, né, foi banido para o México, do México imediatamente ele esteve em Cuba, ficou em Cuba por 2 anos praticamente, né? Nesse período de 2 anos nós não tínhamos nenhum contato, porque não existia relação entre Brasil e Cuba, então não tinha como você nem sequer mandar uma carta, né? Depois ele foi para o Chile naquela época governado pelo Allende, um governo socialista. Aí nós pudemos então fazer uma viagem até o Chile e conhecer o Chile, conhecer o Zé Ibrahim, conhecer uma série de companheiros que estavam exilados lá naquele país. Eu falo no aspecto assim familiar, quer dizer que graças a Deus seu pai está vivo, está bem, muitos morreram, mas que adversidade terrível, destruiu uma família, porque sem ver o pai. Você tem uma ideia, Patá? Ficamos 2 anos sem ter nenhum contato, depois ele ficou no Chile, nós voltamos para o Brasil, aí meu pai retornou ao Brasil em 1974, clandestinamente, né, e nós não podíamos encontrar com ele muito não, era de vez em quando. Aí ele voltou a ser preso em 1979. Nossa. E aí, em 78, e aí teve anistia em 79, e aí que nós pudemos conviver novamente. Então, praticamente, nós ficamos 10 anos, de 69 a 79, sem ter um contato normal com o pai, né, como a gente teve aquele período. Então, as pessoas que estamos vendo agora, como disse o Zaratini, naquela época, as coisas que são ditas aqui eram impossíveis de ser faladas. Mas, além disso, que vida, sabe? A destruição de família, fora outras pessoas conhecidas do Zaratini, dos seus familiares, que morreram no caminho e que desapareceram, né? Que situação grave, mas sempre é importante a gente relembrar para nunca mais termos qualquer tipo de possibilidade de voltar a situações como essa. Você estava me dizendo também que o seu pai tem alguns manuscritos interessantes sobre as atividades do Ibrahim. Eu queria que você falasse um pouco, porque nós vamos resgatar para fazer um documento. Exato. Naquele período, lá no Chile, era uma efervescência muito grande, muitos grupos políticos que se organizavam, né, se reorganizavam, tinha um debate muito forte sobre o que fazer para enfrentar a ditadura militar. E, dentre tantos grupos, meu pai organizou lá um jornal chamado Unidade e Luta, né? E esse jornal, ele fez uma entrevista longa com o Ibrahim sobre a greve de 68, uma análise aprofundada, uma análise muito boa. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade aí de republicar, seria muito interessante, né, para que as pessoas que estão hoje aí, que estão no movimento sindical, enfim, o povo em geral, conhecer um pouco mais de como foi aquele momento político no Brasil e como pensavam as pessoas como o Zé Ibrahim, né? Que logicamente ele tinha uma visão de mundo naquele momento que teve outra agora, né? Depois de tantos anos. E houve erros também, que foi feita autocrítica, né? E colocar como, então, transformar o Brasil num país democrático como nós temos hoje, né? Essa democracia que ainda temos muito a conquistar no aspecto social,
né? Mas avançamos muito no aspecto das liberdades democráticas. Muito bem, nós com certeza faremos isso. Eu agradeço até ao seu pai essa possibilidade de dar um documento importante, não só a respeito do José Ibrahim, mas daquele momento, e para que se faça uma ampliação de uma análise, uma reflexão sobre 68, 78 e outros anos da ditadura. Antes até de encerrar esse bloco, eu vi que você foi 2 vezes secretário-geral dos metroviários. Você é metroviário? Você está ligado ainda aos metroviários? Como é que foi essa... Porque eu o conheci já como secretário na prefeitura na época da Marta Suplicy. E depois como você já foi vereador e deputado federal. Estadual não, né? Estadual também. Não, olha, o homem... Vamos ver se o homem vai crescer muito. Já está bem, mas vai crescer mais. Como é essa questão sua? Porque eu não o conheci como sindicalista. Eu, em 1985, eu tinha trabalhado em gráficas, né? Comecei a participar do movimento sindical. Eu trabalhei na Folha, trabalhei na Abril, trabalhei na imprensa oficial. E nós organizamos aí naqueles anos de 79, 78, 79, organizamos vários movimentos na área do sindicato dos gráficos, né? E depois acabei entrando no metrô, fui trabalhar no metrô, e no metrô já logo comecei a participar do sindicato, né? Em 1985, aliás, em 1985, está confundindo os anos aqui, fui trabalhar lá e depois disso nós, em 1987, eu já fui participar da diretoria do sindicato, e então nós, 2 mandatos nós tivemos como secretário-geral. Foi uma experiência fundamental, né? Eu depois acabei sendo eleito pelo povo de São Paulo para deputado estadual, né? E aí pedi licença para vereador, depois para deputado estadual, pedi licença do meu emprego lá no metrô. Então até hoje eu sou registrado na carteira como metroviário, né? Eu não recebo nenhum tostão lá do metrô, mas eu faço questão de preservar essa condição de metroviário que muito me orgulha, né? Porque o metrô de São Paulo, primeiro, é um patrimônio do povo paulista e segundo, é uma categoria, né, muito bem organizada, uma categoria de luta, né, que conquistou para si e ajudou os trabalhadores em geral às conquistas que nós temos hoje. Muito bom. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos com Carlos Zaratini sobre questões importantes. Uma legislação aprovada de autoria do deputado e outro um projeto-lei. Nós vamos ver os dois daqui a pouquinho. Até já. Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, operário, fui dirigente sindical, presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco até 68, quando a ditadura militar no Brasil interviu no sindicato que eu dirigia, por motivo de uma greve operária que nós fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro de 1969 e fiquei preso até o dia 5 de setembro, quando fui libertado pela ação revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. Meu negócio era a fábrica, né? Eu organizei a comissão de fábrica. Primeiro era uma comissão clandestina, depois nós fizemos uma paralisação dentro da fábrica. Conseguimos legalizar a comissão, isso foi em 65, um ano depois do golpe. Então todo o meu trabalho, toda a minha vinculação, a minha energia política e tal, era em relação à fábrica. E eu atuava no sindicato, eu não dava moleza para pregar que estava no sindicato. José Ibrahim representa para toda a classe trabalhadora brasileira um sinônimo de resistência. José Ibrahim é um grande marco da história da nova democracia brasileira. Olha, eu conheci José Ibrahim desde os anos 60, 70 e 80 nas lutas pela democratização do Brasil. José Ibrahim, um grande brasileiro,
um grande homem de luta. Hoje, a família de José Ibrahim perde. A UGT perde. O movimento sindical perde. Com José Ibrahim, mas aprendi a admirá-lo, né? Ele esteve junto com meu pai naquela libertação dos 15 prisioneiros em troca do embaixador americano e a gente acompanhou toda a luta dele no movimento sindical de 68, aquela luta dura contra a ditadura, e o trabalho que ele fez, a luta que ele desenvolveu, com certeza foi fundamental para que nós conquistássemos a democracia que nós temos hoje no Brasil. O Zé Ibrahim é um ícone do movimento sindical. Um grande abraço nele, esse amigo e companheiro, Zé Ibrahim, esse lutador. O momento em que o Zé Ibrahim e a sua diretoria viveram no sindicato foi um momento único, mas que indiscutivelmente foi um dos momentos mais ricos da história da classe trabalhadora no Brasil. E um respeito muito grande por tudo que ele fez, não só em termos da questão sindical, da luta pelos trabalhadores, mas o que representou essa luta de Osasco, né, que ficou marcada para a história do país, para a redemocratização do país. Hoje, muito importante, nós estamos aqui como convidado, um companheiro que fez história e continua fazendo história. E faz parte da história do nosso país. É o nosso companheiro Zé Ibrahim. Adorava ser sindicalista, era o maior orgulho da vida dele, era ser sindicalista. Se existe sindicalismo no Brasil e democracia, com certeza isso é sinônimo de José Ibrahim. Meus amigos, minhas amigas, ideia de debate, voltamos. Carlos Zaratini, nosso convidado especial, deputado federal. Meu deputado e amigo Carlos Zaratini, você é autor de, hoje é a lei, né, era um projeto, hoje é a lei da tarifa social de energia elétrica. O que significa isso? O que isso tem ajudado? Porque recentemente, a presidenta, inclusive, resolveu diminuir o custo da energia elétrica também para a sociedade de uma forma geral. Isso tem complementos, são coisas distintas, porque realmente essa questão da energia elétrica é uma estratégia, ou melhor, é uma questão estratégica fundamental do nosso país e da sociedade, né? Até anos passados, muitas pessoas que moravam no Norte e Nordeste não tinham nem luz. Não sei nem como... É uma coisa maluca. Que a gente século não consegue entender. Não dá aqui, para né? entender. Explica para nós um pouco o que é essa legislação da sua autoria. Exatamente. Patá, esse projeto de lei, ele surgiu a partir do que aconteceu aqui no Brasil, que foi a privatização do setor elétrico. Quando houve a privatização, as companhias que adquiriram as antigas estatais tiveram a liberdade de incorporar no preço da energia diversos custos que, antes da privatização, ficavam por conta do governo. Isso fez com que a conta de energia aumentasse muito no Brasil. Nós tivemos um aumento vigoroso da conta de luz e isso praticamente colocou milhares de pessoas sem condição de pagar a sua conta. Então nós não tínhamos ainda uma ideia de fazer o que a presidenta Dilma fez hoje, que foi desonerar, ou seja, retirar os impostos da energia elétrica e conseguir com isso uma redução de 20% na conta de luz. Então nós fizemos um projeto de lei que aqueles que ganham menos, que têm uma menor renda, possam ter um desconto na sua conta. Essa lei foi aprovada em 2010, né, sancionada pelo presidente Lula, e em 6 de janeiro de 2010, e nós então conseguimos implantar essa legislação. O que diz essa lei? Toda família que tiver uma renda per capita menor do que meio salário mínimo, ou seja, você soma a renda de toda a família, divide pelo número de membros, inclusive as crianças, os idosos, se der menos do que meio salário mínimo, essa família tem direito a um desconto na conta de luz. É um desconto que varia. Se a pessoa gastar mais, o desconto é menor. Mas se uma família mais ou menos de 5 pessoas gasta por volta de 220 kW por mês,
ela vai ter uma economia de R$40, né? Por volta de R$40. Então, é praticamente meio Bolsa Família. Então, nós aprovamos a lei já está vigorando. Hoje no Brasil, nós temos 66 milhões de residências. E, com menos de meio salário mínimo per capita, 20 milhões de residências. Nossa, um terço, hein? É, um terço, um pouquinho menos que um terço. Desses 20 milhões de residências, 13 milhões já se beneficiaram dessa lei. Mas nós ainda temos 7 milhões que ainda não se beneficiaram. Inclusive aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, é os menores índices de implantação da lei. Então, o que a gente quer mandar o recado? Primeiro, as famílias que ganham menos têm que procurar a sua prefeitura, né? No caso aqui da cidade de São Paulo, as coordenadorias de ação social e procurar se cadastrar naquele cadastro do Bolsa Família. Ela vai receber um número, que é o número do cadastro, e com esse número pega a conta de luz e vai na agência da Companhia de Energia Elétrica da sua cidade. Aqui em São Paulo, Eletropaulo. Leva lá a conta de luz e o cadastro e solicita o desconto na sua conta. E isso é uma coisa muito boa, muito importante. Vai dar esse desconto e mais do que isso, Patá, nós também colocamos na lei que essa família vai ter direito a equipamentos que economizam energia. Lâmpada econômica, geladeira econômica, chuveiro econômico, né? São equipamentos que a pessoa gasta menos, né? Consome menos energia. Então, como eu te disse, nós já temos 13 milhões sendo beneficiados e queremos chegar nos 20 milhões. Então, nós estamos aproveitando aqui o seu programa para divulgar esse projeto para aquelas pessoas que estão nessa condição ou que conhecem alguém nessa condição. Recomendo, vá até a companhia, vá até a prefeitura, faça o cadastro. Quem já tem o Bolsa Família, pega o número do Bolsa Família e vai na Eletropaulo, leva a conta de luz e solicita o desconto na sua conta. É uma economia que melhora muito a vida das pessoas. Com certeza, isso o programa já assumiu essa possibilidade de ajudar a capilarizar essa lei e nós vamos pôr nas nossas revistas, falar com o Mauro Ramos, pôr nas revistas e nos jornais com essa explicitação e com uma entrevista com o nosso deputado para deixar muito claro para as pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão nos vendo não estão tendo essa condição, mas podem conhecer e com certeza conhecem outras que poderão utilizar o que a legislação prescreve. Exato. E, deputado, nós temos aí alguns minutos e eu queria ter um projeto seu, que ainda não é lei, mas nós vamos fazer, vamos te ajudar também, todos que estão vendo aí, que retira os impostos do transporte urbano e cria o bilhete único metropolitano. Vamos explicar o que significa e de que forma nós podemos ajudá-lo. Olha, Patá, isso nós vamos precisar da sua ajuda mesmo, da UGT, dos sindicatos comerciários, porque o transporte é outra conta que pesa no bolso do povo. Como a conta de luz, o transporte público também pesa. Aqui em São Paulo, inclusive, nós devemos ter um reajuste ainda esse ano, o que vai ainda piorar mais. O que nós fizemos? Eu fui secretário de Transporte de São Paulo. Naquela época nós tivemos a oportunidade, no governo da Marta Suplicy, de implantar o bilhete único aqui na cidade, que foi uma economia para o povo, né? Ajudou as pessoas que usavam mais de um veículo a reduzir o seu gasto, deu mais flexibilidade, fez com que melhorasse a condição do transporte. Agora, nós estudamos e verificamos o seguinte, do custo do transporte, de 20% a 25% é imposto. Então nós falamos o seguinte, bom, vamos retirar os impostos e vamos reduzir a tarifa. Então nós fizemos um projeto de lei, nós aprovamos na Câmara em 2010, foi para o Senado ficou lá meio empacado, agora está na última comissão com relatoria do senador Lindenberg, lá do Rio de Janeiro. E o projeto propõe o quê? O governo federal tira os seus impostos, o governo estadual tira o ICMS do óleo diesel, as prefeituras que cobram ISS deixam de cobrar e se reduz a conta da Previdência, né? O pagamento da Previdência desses trabalhadores. Então, com isso, nós, como eu te disse, vamos chegar a praticamente 25% de redução.
Só que nós não queremos que isso também fique na mão dos empresários. Então, o que diz esse nosso projeto? Que tudo que for retirado de imposto tem que reverter para a tarifa, certo? Porque os empresários, eles são espertos. Quando aumenta o óleo diesel, eles vão na prefeitura e falam, tem que aumentar a tarifa, porque aumentou o óleo diesel. Agora nós estamos diminuindo o imposto, então tem que diminuir a tarifa também, né? Esse projeto também fala da implantação do bilhete único onde não existe. Então, no caso aqui de São Paulo, nós temos o bilhete único na cidade de São Paulo, mas não temos na região metropolitana. Então, havendo adesão do governo do estado, que nós esperamos que venha a ocorrer, o governo do estado também deverá implantar o bilhete único metropolitano. Então nós vamos poder ter, a partir da aprovação desse projeto, uma redução dos impostos, uma redução da tarifa e a implantação do bilhete único em toda a região metropolitana de São Paulo. Agora, esse é um projeto nacional. É, nacional, evidente. E essa ideia do bilhete único que você implementou há alguns anos, uma brilhante ideia, tem capitais do Brasil que não tem o bilhete único? Tem as que não tem, mas eu diria que tem as que tem. Rio de Janeiro, temos o bilhete único. Brasília, Fortaleza, certo? Curitiba, são cidades que já têm o bilhete único, né? Que eu me lembro, aqui no estado de São Paulo, São Bernardo, Guarulhos, Carapicuíba, Francisco Morato, que é uma cidade pequena aqui da região metropolitana, Embu das Artes vai implantar agora, Campinas nós já temos, Araraquara nós já temos. Então, o bilhete único está provado que é uma política de transporte muito boa. Muito boa. Certo? É um sistema tarifário que leva ao conforto do trabalhador. Pelo menos nas capitais, eu imagino que todas já deveriam ter. Agora, com esse projeto convalidado em lei, o bilhete único também está expressamente colocado. Então, são duas questões, né? Tem a questão da desoneração, que vai utilizar a favor das pessoas, da sociedade, dos trabalhadores e trabalhadoras que vão usar o transporte e não dos empresários, e o bilhete único que passa automaticamente a ser implementado no Brasil inteiro. Então, isso é um projeto especial. E está com o Lindenberg, que é uma pessoa que eu tenho certeza que tem sensibilidade, um jovem senador do Rio de Janeiro, né, candidato até a governador lá daquele estado, e eu tenho certeza que na mão dele esse negócio vai andar. Mas o que nós podemos fazer para andar mais rápido? Olha, eu acho o seguinte, os prefeitos, esse projeto foi discutido com a Frente Nacional de Prefeitos. Eles estão apoiando, já foram na presidenta Dilma, já pediram para ela apoiar a aprovação. Os empresários de ônibus, por incrível que pareça, também estão apoiando porque eles querem mais passageiros nos ônibus. Então, eles também estão apoiando o Sindicato Nacional dos Empresários. O que nós precisamos aí? O apoio das centrais sindicais. E a UGT, a gente sabe que é uma central sindical que tem uma visão ampla das questões do povo brasileiro. Então, a gente queria até pedir o seu apoio aqui em público, né, que a UGT também coloque na pauta essa questão junto à presidenta Dilma, porque nós queremos, evidentemente, que o projeto seja aprovado e que não seja vetado. Não há dúvida. Então, nós estamos negociando. Conversei ontem com o ministro Guido Mantega, o ministro está muito simpático à ideia, eu acho que vai sair. Mas uma força a mais é sempre importante. Não há dúvida. É muito difícil eu discordar de qualquer projeto seu. E nesse caso especial, nós vamos defender com toda a força e com a bandeira empunhada. O Mauro vai colocar também na revista e no jornal para que todo mundo saiba desse projeto. Agradeço muito, infelizmente o tempo terminou, ao meu amigo Carlos Zaratin, deputado federal de São Paulo, e agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972, visitando a nossa sede no Vale do Agabaú, Rua Formosa 99, e acessando o site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa.